Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto muito interessante. O que eu faria se eu estivesse começando a usar o Mac hoje? Se você ainda não é inscrito, para um pouquinho, aperta aqui no botão de se inscrever. E vocês já estão sabendo da grande novidade? Dia 24 de março nós começamos a Semana do Mac sem mistérios. Vai ser uma semana onde a gente vai falar sobre o Mac em algumas aplicações na vida. Então, não perca nenhuma informação nossa, hein? Segue aqui o canal. Não se esqueça de ir lá no Instagram também seguir, para você não ficar de fora, hein? Se não conhece ainda, instagram.com/conheça seu Mac. Eu já recebi essa pergunta de mais de uma pessoa. Felipe, como eu faço para começar a usar o Mac? Por onde eu devo começar? E aí eu fiquei pensando assim, o que eu faria se eu fosse começar hoje a usar o Mac? Aí eu fiquei pensando, né, mas tem muito tempo que eu uso o Mac, já é para mim um pouco mais difícil, mas eu voltei lá atrás de quando eu comecei. E uma primeira coisa que eu faria é usar mais o Finder nesse primeiro momento. A organização de arquivos ela é importantíssima, não só aqui para o Mac, mas se você tem qualquer computador, celular, qualquer lugar que tenha arquivos, se você se organiza, entende como funciona, trabalha bastante com ele, você não perde arquivos, você tem uma facilidade enorme para fazer backup, fica super prático de você trocar de computador, chegou uma versão nova, um sistema novo, tudo fica tão mais simples que é importante você começar por isso. Se fosse hoje, eu começaria pelo Finder. No passado, eu acabei começando por vários aplicativos, o que tinha de novidade, e na hora que começou a parte da organização de arquivos lá no Finder, como já tinha muita informação gerada pelos aplicativos, foi um pouco mais complexo. Mas aos poucos fui trabalhando, batendo cabeça, quebrando cabeça, e eu fui entendendo que a organização de arquivos ela é super importante. Então vamos na tela do Mac aqui. Hoje eu quero te mostrar uma coisa diferente. Nós falamos no vídeo recente agora, né, sobre a não utilização da parte de recentes, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é essa barra lateral aqui do Finder. Ela é super importante e poucas pessoas sabem que ela é totalmente personalizável. Quando a gente está falando de arquivos, de locais no computador, é muito bom a gente ter acesso àquilo que a gente realmente precisa e tirar ou deixar, pelo menos em segundo plano, aquilo que a gente não precisa. Então, quando você começa a usar o Mac, não necessariamente ele vai vir desse jeito que está aqui. Essa organização é a organização que eu criei para mim. Às vezes vem faltando até mesmo mais de um local aqui nessa barra lateral. Mas essa barra lateral você pode personalizar da maneira que quiser. Eu quero que vocês reparem que as pastas que têm esse ícone são as pastas que são normalmente nativas do sistema ou criadas pelo próprio macOS. Então, quando estamos aqui com download, vocês vão ver que tem uma setinha, o imagens tem essa imagem de natureza aqui, né? A música tem a clave e por aí vai. Agora, as pastas que eu criei e coloquei aqui, elas têm o mesmo ícone, assim como as pastas feitas pela busca. Um assunto que a gente vai conversar um dia desses aqui. Então, essas pastas que têm esse ícone diferente, elas são pastas feitas pelo próprio sistema. Normalmente, elas já aparecem aqui no Finder. Normalmente, elas já aparecem aqui na barra lateral do Finder. Mas caso você queira adicionar alguma pasta que você mais usa, alguma pasta até mesmo que está faltando, é super prático. Diante dessas aqui, você pode acessar, por exemplo, aqui embaixo, um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o iCloud. Eu coloquei, por exemplo, todos os meus documentos aqui no iCloud. Se eu quiser que eu tenha o acesso fácil a essa pasta aqui, por exemplo, conteúdo para vídeos, basta eu pegar essa pasta, arrastar aqui para a barra lateral esquerda e vocês vão notar que assim que fizer o tracinho embaixo de qualquer uma das pastas, você pode soltar. Apareceu o tracinho, ela vai ser fixada aqui na barra lateral esquerda. Mas atenção, se a pasta ficar totalmente azul, quer dizer que você vai arrastar para dentro dessa pasta que está azul. Não faça isso, a não ser que você esteja movendo o arquivo. Se eu pego uma pasta e arrasto para aqui a barra lateral, e a pasta que eu estou querendo colocar fica azul, vocês vão notar até que ela pisca ali do lado. Se ela ficou azul e piscou, quer dizer que vai cair dentro dessa pasta. Aí, nesse momento, se por acaso chegou nesse ponto, você não quer
mover a pasta para dentro dela, é só apertar a tecla ESC. A tecla ESC, enquanto a gente está movimentando arquivo, serve para cancelar o movimento. Então, se você arrastou sem querer, o local que você vai soltar não é exatamente aquele que você está fazendo, nem só aqui na hora de colocar na barra lateral, mas até na movimentação normal, se o lugar estar errado, aperta ESC, que esse movimento será cancelado. Então, organizando essa barra lateral esquerda com as pastas que você mais tem acesso, as que você precisa mais no dia a dia, você vai ter um Finder muito mais organizado. E se por acaso você está vendo aqui que está faltando algumas pastas, até mesmo do sistema, ou está faltando pasta que você aqui sentiu falta no Mac, basta você vir aqui na barra superior e apertar o Finder e vir aqui em Ajustes. Ou aqui, segue mais um comando para vocês, comando de vírgula. Dentro desses ajustes, nós vamos ter aqui, esses ajustes são do Finder, nós temos aqui o ajuste de barra lateral. Então, se por acaso ficou faltando alguma pasta, basta você selecionar aqui ou desmarcar aquela que você não precisa e pronto, a sua barra lateral vai estar totalmente configurada e personalizada do jeito que você precisa. Entendendo sobre arquivos, sobre organização, configuração, movimentação, é importante porque à medida que você vai aprofundando no uso do Mac, conhecendo o que os outros programas fazem, conhecendo outros recursos do Mac, eles provavelmente vão gerar arquivos. E se você já entende como funciona, sabe como organizar, já não se perde mais, fica super fácil de você aprofundar ainda mais no Mac. E, inclusive, no meu curso do Mac, que em breve eu vou contar mais para vocês, um dos pilares é o Finder. É um pilar de conhecimento que você tem que ter para conhecer ainda mais o seu Mac. E é o primeiro pilar, porque é importantíssimo você tratar de arquivos. É importante organizar, saber onde estão, usar as etiquetas, que a gente já falou aqui em outro vídeo. Então, se você vai fazendo essa gestão de arquivos, você vai conhecendo cada vez mais locais do Mac, lugares onde ficam determinados tipos de arquivo, e assim, na hora que você trabalhar com outros recursos no Mac, você já não fica perdido com arquivos. Outra coisa que eu faria se eu estivesse começando no Mac hoje é usar e abusar dos gestos de mouse e trackpad. Ambos são super importantes para o uso do Mac. Já falei em vários vídeos aqui sobre como configurar, de como ver, de como fazer. Agora deixa eu te mostrar na prática o que esses gestos representam e como que eles funcionam de verdade aqui no Mac. Então eu vou te mostrar aqui alguns gestos de mouse e trackpad para você poder utilizar aí no seu dia a dia. Vamos supor que você abriu várias janelas. Abri aqui o Safari, o Mapas, vai fazer várias perguntas aqui, né? Calendário, por aí vai. Quando eu faço isso daqui, eu tenho várias janelas abertas de vários aplicativos. Como eu sei que elas estão abertas? Primeiro, eu posso olhar para a tela e ver que tem uma sobreposta à outra. Vocês vão notar que sempre quando tem uma janela à frente, ela tem tipo uma sombra na de trás. Assim como a do Mapas, ó, assim como a do Calendário está fazendo aqui no Mapas, a do Mapas está fazendo aqui no Safari. Outra maneira de ver que elas estão abertas é vendo esses pontinhos que nós temos embaixo de cada aplicativo. Esse pontinho significa que o aplicativo está aberto. Pode ser que não tenha uma janela aberta, mas ele está funcionando. Então, para você ver quais são as janelas que estão abertas, é super simples. No meu caso aqui, eu configurei lá no ajustes do sistema para que sejam 4 dedos para cima. Com 4 dedos para cima, eu vou ver todas as janelas que estão abertas no meu Mac nesse momento. Então, se eu puxo 4 dedos para baixo novamente, elas se agrupam novamente. Agora, se eu quiser alternar entre as janelas, eu posso simplesmente colocar 4 dedos para cima e clicar na janela que eu quero. Feito isso, ela passa a vir para frente e as outras ficam atrás. Arrastou 4 dedos para cima, você vai ver todas as janelas novamente. Se o seu trackpad não está funcionando dessa maneira, pode ser que com 3 dedos para cima você já resolva. Mas basta ir lá nos ajustes do sistema trackpad e configurar da maneira que você quiser. Então, olha só que interessante. Se eu coloco, por exemplo, o Safari em tela cheia, que é clicando nesse botãozinho verde aqui, notem que ele tomou conta da tela toda, mas ele saiu um pouco para o lado. Então, para eu voltar nos meus outros aplicativos agora, é com 3 dedos, da esquerda para a direita,
e eu vou visualizar todas as janelas abertas. Para eu voltar e ver todos os aplicativos que estavam abertos além do Safari, é 3 ou 4 dedos da esquerda para a direita. Notem que aqui agora só tem os dois, o Safari está em tela cheia. Se eu faço novamente com os 4 ou 3 dedos para cima, aqui vão aparecer os dois aplicativos que estão abertos na minha mesa e o Safari aqui em cima que está em tela cheia. Então basta eu clicar nele e eu vou automaticamente alcançá-lo. Então, essa maneira que a gente trabalha com o trackpad, com 3, com 4 dedos, fazendo uma coisa super interessante que é essa daqui, ó. Por exemplo, eu entro aqui no site, a Apple lançou o telefone novo, eu venho aqui na palavra, eu vou pegar uma palavra qualquer aqui embaixo, uma palavra mesmo, então eu venho aqui, qualificado, e aperto profundamente no trackpad. O profundamente, nos Macs mais recentes, é apertar um pouco mais forte. Se o seu Mac for um pouco mais antigo, é um toque com 3 dedos. E ele automaticamente abre o dicionário. Olha como fica muito mais fácil a gente usar o Mac sabendo de toda a capacidade que apenas o mouse, né, nesse caso aqui o trackpad, tem para a gente poder usar. Agora, no mouse, caso você tenha aí um iMac ou até mesmo um Mac Mini e usa o mouse da Apple, pessoal, e eu vou falar sempre dos acessórios da Apple porque normalmente é o que as pessoas têm. Mas se você tem algum acessório diferente, que eu uso também, da Logitech ou de outras marcas, comenta aqui embaixo se você quer que eu fale especificamente sobre acessórios de outras marcas, que eu posso trazer um vídeo bem legal para vocês aqui. Então, se você usa o Magic Mouse, que é o mouse da Apple, que é este daqui, né, que parece um sabonetinho branco, ele também tem alguns gestos. Mas agora, diferentemente do trackpad, esses gestos, na maioria das vezes, são com 2 dedos. Então, olha só, estou aqui no Safari, em tela cheia, e vou voltar para a minha tela lá inicial. Eu vou passar 2 dedos em cima desse mouse. Então, quero ver todas as janelas que estão abertas. Vou dar 2 toques com 2 dedos no mouse, e ele vai fazer a mesma coisa, que aqui a gente chama de Mission Control. Tanto 4 dedos para cima quanto 2 toques no mouse é o Mission Control, que é o controle da missão, né? Tudo que está aberto aqui que a gente está trabalhando no momento. Então, vocês vão ver que os dois estão abertos e aqui em cima o Safari que está em tela cheia. Agora, se você tem um trackpad externo ou está usando aqui um MacBook, eu quero propor um desafio para vocês. Vocês vão colocar 4 dedos abertos assim no seu trackpad e junta esses 4 dedos para fora. Vai executar uma função muito legal no Mac. Eu quero que você venha aqui embaixo e comente qual o nome dessa função para ver se vocês estão sabendo. Ou se não deu certo aí, comenta também que eu quero saber se está funcionando ou até mesmo se está configurado no seu Mac. Combinado? Uma dica, tem a ver com aplicativos. Para quem já acompanha os meus vídeos, tem certeza que já adivinhou qual vai ser a terceira coisa que eu faria se eu começasse a usar o Mac hoje. É usar mais o iCloud. Pessoal, eu sempre falo muito do iCloud aqui, porque é uma ferramenta super importante, é um serviço muito importante. A gente já paga caro no Mac, não é barato, vocês já sabem disso. Ele é cheio de ferramentas incluídas no sistema. Na sua compra, você já ganha um monte de coisa. O iCloud é uma assinatura mensal que a gente tem que fazer, porque ela potencializa todo esse poder que o Mac tem. Se você configura bem o iCloud no seu Mac, você tem seus arquivos em nuvem, sincronização de contato, calendário, notas. Você usa vários recursos entre mais de um dispositivo Apple. Por exemplo, um recurso super legal e que funciona só de você usar o iCloud em 2 dispositivos diferentes e quando eles estão próximos é você copia uma informação no iPhone ou no iPad e cola no Mac e vice-versa. Esse recurso, chamado de handoff, é um recurso que funciona super bem e ele basta ter o mesmo iCloud sincronizado nos dispositivos. Então, o iCloud ele é essa ferramenta, esse serviço, desculpa, que resolve na sua vida, que unifica, que amplifica o poder que o Mac tem. Então, se você está na dúvida aí se o seu iCloud está bem sincronizado, vou mostrar para vocês aqui como está o meu iCloud e como eu gosto de usar, sincronizando basicamente todos os serviços para não ficar na mão hora nenhuma. Então você vai abrir o seu ajustes do sistema ou preferências do sistema e você vai procurar por ID Apple ou nos Macs mais recentes você vai direto no nome aqui. Então aqui dentro dessa parte
você vai ir em iCloud, e dentro de iCloud você deve ter configurado esses seguintes recursos. Você vai apertar aqui em ver tudo. Se o seu Mac for um pouquinho mais antigo, provavelmente você já está vendo aqui agora. Agora eu vou te mostrar os recursos, eu vou te mostrar o que vale a pena, o que é importante e o que é obrigatório. Então, fotos, por exemplo, é um item obrigatório para quem usa iPhone também. Se você gosta de tirar foto, gosta de fazer viagens, organizar álbuns, habilita esse recurso, porque você vai ativar tanto no Mac quanto no iPhone, e de ambos os lugares que você estiver mexendo com fotos, você consegue organizar. Além de não ocupar tanto espaço, tanto no iPhone quanto no Mac. Uma grande vantagem do iCloud é você nunca precisar comprar os maiores armazenamentos de iPhone, de Mac, de iPad. Porque como ele faz a sincronização em nuvem e a gestão do armazenamento, seus dispositivos nunca vão estar tão cheios. Então, às vezes, um Mac com 256 de armazenamento já resolve, um iPhone com 128 GB já resolve. Lógico que cada um vai ter uma necessidade diferente do outro. Mas é importantíssimo usar o iCloud, porque mesmo se você usa muito armazenamento, aí que faz mais sentido ainda ter o iCloud. Você vai ter sempre uma boa parte no computador e no telefone, e o restante em nuvem, fazendo a sincronização simultânea. Esse recurso do iCloud Drive, para mim, ele é obrigatório, porque além de fazer aquela sincronização de arquivos que eu já falei para vocês entre todos os dispositivos, ele é uma maneira também da gente ter backup. Hoje aconteceu num atendimento de uma pessoa ter perdido um arquivo, mas por ela usar o iCloud Drive, eu consegui ir lá no iCloud.com e recuperar um arquivo que havia sido apagado. Ele mantém um histórico de até 30 dias de arquivos apagados para a gente poder restaurar a qualquer momento. Então, além de ser uma baita ferramenta de sincronização, é também de segurança e backup. Agora, senhas e chaves pode ser necessário para você. Se você faz acesso a muitos sites, tem que ficar memorizando senha toda hora, cada hora pede para trocar, é uma senha que tem que ter caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula, não sei quantos caracteres. Os senhas e chaves vai ser super importante para você. Ative, porque ele vai sincronizar entre todos os dispositivos. Agora, notas. É bom ter ativo. Pode ser que você queira notas diferentes. Ah, no meu telefone pode ter uma, no Mac pode ter outra. Aí fica a seu critério. Assim como mensagens no iCloud, eu gosto de usar porque o iMessage é muito importante. Mail do iCloud. Aqui uma ressalva importante. Esse recurso de mail do iCloud, ele vai criar para você um e-mail @icloud.com. Então você vai só ativar esse recurso se você quiser mais uma conta de e-mail. Quando você ativa o recurso mail do iCloud, ele vai criar uma nova conta de e-mail para você, @icloud.com. Mas se você fala comigo assim, Felipe, eu já tenho um monte de conta de e-mail, já está difícil até de sincronizar isso tudo, calma, que na semana do Mac Sem Mistérios eu tenho uma aula exclusiva para você que está com dificuldade no e-mail, hein? Não perca. Então, se você já está nesse caso, não quer criar mais uma conta de e-mail, não ative aqui o e-mail do iCloud, combinado? Ele simplesmente vai criar uma nova conta. Se você não precisa ativar. Outro recurso importantíssimo, e eu vou explicar por que no meu está desativado. Todo dispositivo Apple ele pode ser rastreado desde que conectado à internet. Então, quando você ativa o buscar o Mac aqui, você consegue rastrear e até mesmo bloquear o seu dispositivo de qualquer lugar ou usando um outro dispositivo. Então é super importante estar ativo esse recurso aqui no seu Mac. Agora, o meu está desativado porque eu tenho 2 usuários nesse computador. Se é o seu caso, às vezes você tem um usuário só para trabalho, um usuário pessoal, em um dos dois tem que estar ativo. Então no meu caso aqui está ativo no outro usuário. Aí o Mac ou a Apple não deixa você ativar ou buscar de 2 contas diferentes. É somente uma por computador. Já os demais recursos, eu considero que são importantes. Contato, calendário, lembrete, Safari, todos os outros que são marcadinhos aqui, são recursos que as informações de dentro desses aplicativos vão ser sincronizados entre todos os dispositivos também. Essa é a normal tarefa desses outros recursos e aplicativos aqui. Então, quando você tem eles todos ativos, independente de onde você estiver trabalhando, você vai ter a mesma informação. Então, se você tem contato no telefone, eles vão para o Mac, assim, a mesma coisa para o calendário, para o lembrete. O Safari, se você está acessando algum site, os seus outros dispositivos já recebem, e por aí vai. Esses outros recursos aqui, eu vou deixar para vocês aqui como importantes opcionais, aí vocês podem fazer a escolha de vocês. Mas eu gosto de deixar tudo ativo, que é para não ter problema, para não ter surpresa nenhuma.
Então, se eu estivesse começando a usar o Mac hoje, eu faria dessa maneira. Usaria bastante o Finder, os arquivos, usaria e abusaria de gestos do mouse e trackpad para facilitar a minha rotina usando o Mac e configuraria o iCloud bem configurado. Mas aqui no canal, eu gosto sempre de perguntar a vocês, porque eu quero ter o feedback. Agora eu quero pedir para você fazer o seguinte, comenta aqui embaixo para que as outras pessoas também descubram, aprendam e até mesmo tenham uma ideia de o que você faria hoje se estivesse começando a usar o Mac. Não se esqueça, dia 24 de março, hein? Um grande abraço e até breve!